Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, bom dia. Começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Coisa que eu gostaria de lamentar profundamente. Eu tenho evitado falar aqui porque o pessoal acha que eu sistematizo críticas contra o presidente da República. Mas como o presidente da República é o principal protagonista da política e do noticiário, ocupando praticamente todo o noticiário político brasileiro, e ele é o presidente da República, ele naturalmente tem que assumir essa responsabilidade. E nenhum bolsonarista tem o direito de se ofender quando você faz críticas e reparos à atuação do presidente. O presidente fez uma declaração extremamente ofensiva, agressiva aos jornalistas. Aliás, tudo quanto é caudilho tem a mania de colocar a culpa na imprensa, jornais. Estou vendo ele falando aí mal da imprensa. O Lula, quando era presidente da República, também falava mal da imprensa. Agora que já não é mais presidente da República, é a oposição, fala mal da imprensa, ele junta todo mundo para tentar criticar a imprensa, para tentar ofender profissionais da imprensa. Aí estou vendo agora aqui na rede social que o presidente Jair Bolsonaro declarou que todo jornalista que fala mentira devia ir para a cadeia. É o que eu estou vendo aqui. Pode ser fake news, né? Porque eu não... Mas vindo dele, essa manifestação de ojeriza aos profissionais da comunicação social, eu acredito piamente no que foi dito e fico preocupado, né, com esse tipo de manifestação, porque termina jogando toda a opinião pública também contra a imprensa. Jornalista que não fala a verdade, que mente, deve estar preso. Concordo com o presidente Bolsonaro. E agora, presidente que não fala a verdade, pode ficar solto? Deputado que não fala a verdade, pode ficar solto? Quer dizer, só jornalista que mente que vai preso, que tem que ir para a cadeia? Se é isso aí, ele já vai para a cadeia porque o Código Penal é muito claro. Ofensa, injúria, mentira, tudo isso é crime. Então, se o cidadão se sentir ameaçado ou injuriado com eventual mentira da imprensa, ele tem todo o direito de acionar a justiça através da lei para punir o crime cometido pelo profissional de imprensa. E são dezenas, centenas de processos que dão entrada na justiça todos os dias para punir jornalista. E não é só jornalista que mente, não. O jornalista que não mente também está sujeito a esse tipo de punição ou de
denúncia que é feita, denúncias que são feitas ao Poder Judiciário para punir até quem fala a verdade. Porque é o seguinte, se no caso do Brasil sempre foi assim, jornalista que critica governo é jornalista. O pessoal confunde o presidente da República com o Brasil. O cara critica o presidente da República, o cara está falando mal do Brasil. Como se o Michel Temer fosse o dono do Brasil. Como se o Lula fosse o dono do Brasil. Como se a Dilma fosse a dona do Brasil. Como se o Jair Bolsonaro fosse o dono do Brasil. Não, ele não é o dono do Brasil. Ele é o gerente. É diferente. Ele é nosso funcionário. Nós é que pagamos o salário dele. Nós é que pagamos as mordomias dele. Nós é que pagamos os gastos excessivos dos ministros dele, esses passeios que os ministros fazem por aí. Então ele nos deve a verdade. E deve garantir o nosso direito de criticá-lo, principalmente quando ele não fala a verdade. Aí, então eu fico realmente muito preocupado com esse negócio, porque fica jogando, né? Todo jornalista é mentiroso, todo jornalista está no bolso do político. Ora, se estivesse no bolso do político, não estava criticando o político. Fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de posição assumida pelo presidente da República, generalizando. Generalizando ou não. Tem os meios e recursos jurídicos para o presidente da República, para o governador do estado, para que os prefeitos corrijam, né, punam aqueles que estão cometendo mentira através da imprensa, da comunicação social, através da mídia, mentiras que venham a prejudicar a ação do governo, a ação política do governo. A lei está aí. Então não precisa ficar achincalhando o profissional de imprensa, achando que todo profissional de imprensa é ladrão, faz imprensa marrom. Tem os que fazem, sim. Tem os que mentem, sim. Mas tem aqueles que falam a verdade e que também são jogados na mesma vala comum dos que mentem. Há político que não mente, há político sério, mas há político mentiroso, político ladrão, político safado. Por que o jornalista tem que ir para a cadeia? Todo mundo tem que cumprir a lei. Todo mundo está sujeito a ir para a cadeia. Por que essa distinção ao jornalista? Porque é o seguinte, já disse e vou repetir. Jornalista que puxa saco do governo é bom profissional. Esse é o Alexandre Garcia, né? Então, aquele que tem a coragem de criticar o governo é mentiroso. É vendilhão. É inimigo do Brasil. Ora, gente. E tem muita gente que vai terminar, gente fora do contexto político aí, das panelinhas políticas, vai terminar acreditando nisso aí. Quando é preciso separar o joio do trigo. Quando é preciso separar a verdade da mentira. E essas redes sociais são um perigo desgraçado. Perigo
mortal a tal de rede social. Ontem ainda comentei aqui o episódio do Santos Cruz, General Santos Cruz, que foi hackeado, provavelmente pelo filho do presidente da República, que não gostava dele, pelo Olavo de Carvalho, que xingava ele nas redes sociais. Foi hackeado e no Twitter dele ele passava a xingar o presidente da República, usando contra o presidente da República a linguagem que a oposição usa. A oposição usa a linguagem, usou. Passaram para o Bolsonaro, Bolsonaro mandou o cara embora. Agora, a Polícia Federal, investigando, chegou à conclusão de que o ministro fora hackeado. Não sabe quem foi. Eu estou falando aqui em filho do presidente e Olavo de Carvalho, porque são os principais suspeitos. Porque viviam atacando o Santos Cruz quando ele era ministro. Não conseguiram tirar o Santos Cruz. Não foi possível tirar o Santos Cruz. E partiram para o hackeamento aí do Twitter dele. Publicaram coisas contra o Bolsonaro e o Bolsonaro terminou mandando o cara embora antes de apurar. Então fica cuidado danado que a gente deve ter com essas redes sociais aí, porque para te botar numa gelada da noite para o dia. Eu falei aqui, vai começar mais uma campanha eleitoral. Mais uma, né? Agora, eleição de prefeito. Há muitas restrições para a propaganda. Eu acho absolutamente normal, até porque a propaganda gratuita não é suficiente. Quer dizer, eu acho normal nada, né? Eu acho que isso é uma aberração. Essa história de que para igualar não iguala nada. Quem tem grana sempre leva vantagem. Não é novidade, é coisa... Obrigado à audiência do Claudinei Monteiro. Um abraço, Claudinei. Sempre ganha eleição quando, exceto na onda, né? Tem as ondas. Cada eleição tem a sua onda. A eleição passada, a onda foi o Bolsonaro. E na esteira do Bolsonaro, que não gastou dinheiro dele, foram muitos outros que pouca gente conhecia. Foram levados pelo número 17, que era do partido do presidente da República, e pela grana. Pela grana. Quem tinha dinheiro ganhou. Dentro do próprio bolsonarismo. Quem não tinha, dançou. Quem não tinha, dançou. Por quê? Porque o cidadão fica proibido, por exemplo, de pregar uma propaganda no poste. Ah, mas todo mundo fica, tudo bem. Agora, todo esse dinheiro que deixa de ser gasto na propaganda, ele é investido totalmente na compra de votos. E a Justiça Eleitoral sabe exatamente como é que funciona. Mas a Justiça Eleitoral se acumplicia da fraude e não vai atrás.
Como é que é feita a compra de votos? Através da contratação de cabos eleitorais. Contrata-se cabos eleitorais e compra-se o voto. À medida que o cabo eleitoral não precisa trabalhar na campanha, trabalha se ele quiser. O importante é ele votar. Ele ganha não para ser cabo eleitoral, mas ganha para votar. Não, eu nem vou falar da história do Caixa 2, tudo funciona normal, né? Não acontece nada. Candidato nenhum deixa de pegar dinheiro quando ele está no sufoco da campanha. Todos eles pegam. Mas esse é outro assunto. Falando aqui da propaganda. Então você não pode fazer propaganda, não pode pagar propaganda no rádio, você não pode pagar sua propaganda na televisão, você não pode pagar, veja, o absurdo, você não pode pagar propaganda nos sites da internet. O site pode até fazer sua propaganda, mas não pode cobrar. Não cobra nada, não pode cobrar. Tem que avisar para a justiça que aquela propaganda é gratuita de acordo com a lei e tal. O que seria absolutamente justo, né? Se você colocar isso aí diante de não poder usar outdoor na campanha, de não poder pagar sua propaganda no rádio, na televisão, pregar seu cartaz no poste, pintar o seu muro, seria absolutamente normal que também não pudesse fazer propaganda na internet, ou fazer propaganda de graça, só de graça na internet. Agora, pasmem os senhores, você não pode pagar propaganda para sites e redes sociais do Brasil. Não pode pagar. Porque os sites não têm o botão lá, como é que é? Do compartilho, do impulsionamento. Pode impulsionar, tem como. Quem impulsiona é o Facebook, é o Instagram, que é da mesma rede do Facebook, me parece que o Twitter também pode, todas as empresas estrangeiras. Então, se você quiser aparecer na internet, fazer campanha pela internet, você tem que dar o dinheiro, sabe para quem? Para os gringos. Eu tenho um site e não posso cobrar. Eu tenho que fazer a publicidade gratuita no meu site. Não posso cobrar. Se eu arrumar um jeito de impulsionar, não posso cobrar, porque se eu cobrar, eu estarei cometendo um crime eleitoral passível da cassação do mandato ou de punição também para o candidato que estiver anunciando. Eu considero isso uma autêntica palhaçada. Como é que eu não posso anunciar nos sites do Brasil, nas plataformas do Brasil, nos blogs brasileiros, e posso pagar e devo pagar para as redes, para o Facebook? Ah, você quer impulsionar no Facebook? Está lá. Até tantos mil. Você paga, tá? Vai lá no... Tá com o seu cartão, paga, aí sua propaganda aparece. Então que se proíba também o impulsionamento.
Não, não pode impulsionar. Pode publicar, mas não pode impulsionar. Fica proibido o impulsionamento. Pronto. Aí iguala. Aí zera em matéria de propaganda. Porque o grande desvio daqueles que querem gastar muito dinheiro na campanha, inclusive com o Caixa 2, está na rede social, é no Facebook, é no WhatsApp. Porque o cara vai lá, contrata um robozinho, tem nada a ver com a campanha, mas tem tudo a ver com o candidato, como aconteceu na eleição passada, tanto para o Bolsonaro como para os adversários dele, e passa a difundir com intensidade, com premência, com irresponsabilidade, o fake news. Foi descoberto, por exemplo, que o velhinho da Havan gastou uma verdadeira fortuna com robôs para impulsionar mensagens no Facebook, no WhatsApp, em favor do candidato dele. Outros empresários, né, que tinham interesse, gastaram verdadeiras fortunas. Dinheiro que não é contabilizado. Dinheiro que não vai para a contabilidade dos candidatos, e sim para a contabilidade, se for para a contabilidade, de quem mandou, autorizou e pagou essa propaganda. E Caixa 2. Típica Caixa 2. E o que me impressiona não é o pessoal fraudar a lei eleitoral, de ir para Caixa 2. Isso aí impressiona mesmo. O que impressiona é proibir boné, brinde, camiseta. Proibir a propaganda. Que em verdade o que é proibido é a propaganda eleitoral. Não existe propaganda. Você passa a campanha inteira e sabe que tem campanha eleitoral por causa das redes sociais, que são as únicas que podem cobrar para aparecer a propaganda. É aí a razão de eu não entender mais nada, né? Acho que eu estou ficando velho, estou ficando burro mesmo. E o Rastenburg lá do Facebook pode cobrar. E cobra uma fortuna. Você imaginou quanto que esse cara não ganha numa campanha eleitoral, não ganhou na campanha eleitoral no Brasil? Quanto que ele não vai ganhar? Olha, o que ele ganha é muito mais que os políticos gastam na própria campanha eleitoral, de acordo com a lei. O que ele ganha no Brasil é mais que 1.700.000.000 que foi gasto em toda a campanha. É um absurdo o que esse Facebook, o que esse WhatsApp, que é da mesma empresa, o que este Twitter faturam na eleição. Se você fizer a conta, vai chegar à conclusão que o dinheiro arrecadado, faturado pelas redes sociais nos impulsionamentos é maior que o montante de 1 bilhão, agora foi para 2, né? 1.700.000.000 do fundo de campanha. É um absurdo. E a justiça não vê isso. Está nem aí. A Polícia Federal não vê isso. A Justiça Eleitoral não está nem aí. Político deita e rola. E os espertalhões lá dos Estados Unidos deitam e rolam em cima do dinheiro das campanhas eleitorais.
É isso aí. Não tem. Quero falar da. Vixe. Coronavírus. Daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar, e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Pois bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, no programa, num dos programas dessa semana do Boca do Povo, eu falei sobre essa placa do Mercosul. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem que acabar com isso. Ele que tem demonstrado uma preocupação muito grande com esse volume, com esse excesso de impostos, de tributos, de taxas e penduricalhos em geral, poderia proibir essa história de placa do Mercosul. Isso aí é uma afronta, é um desrespeito. Todos nós. Porque é totalmente desnecessário, não precisa de placa de Mercosul. A placa nacional é bem mais segura, tem muito mais informação do que a própria placa do Mercosul. Para que essa placa e para que onerar o dono de veículo com mais esse imposto? Se vai cobrar, se vai ser obrigatória apenas no emplacamento do carro novo, até que ainda justifica. O que não justifica é a obrigatoriedade de muitas categorias terem que trocar. Várias condições têm que trocar, por exemplo, se quer mudar seu carro de passeio para táxi, você tem que mudar. Se você vai mudar a placa do seu carro, o licenciamento do seu carro para outro Detran,
você vai ter que mudar, que pagar, comprar, pagar. E o grave, cada estado está cobrando o que acha que deve cobrar. Não existe uma tabela nacional, um preço único para todo o Brasil, não. Mais grave ainda, motoqueiro vai ter que pagar, vai ter que trocar a placa. A coisa mais rara no mundo é motoqueiro sair do país dele e ir para outro país de motoca. Difícil, vai. Tem casos que o cara vai. Mas não é coisa comum. É uma coisa rara. Mas vão ter que trocar, vão ter que pagar. Cada estado cobra o que quer. São Paulo vai cobrar R$ 138. E sabe quanto é que Mato Grosso do Sul vai cobrar? R$ 300. E parece que é o preço mais caro do Brasil. Por que isso? Porque nós temos aqui divisa com o Paraguai e a Bolívia. Bolívia não é Mercosul, só o Paraguai. Então, para completar, eu acho um absurdo, né? Essa placa do Mercosul. Sempre achei, não estou achando agora. Não é responsabilidade do atual presidente. É coisa que vem desde 2007. É coisa ainda do governo do PT que aceitou essas porcarias aí. Então está na hora do Bolsonaro falar, não vamos querer isso aí. Fazer com essa tal de placa do Mercosul o que foi feito com o DPVAT. Reduziu. O DPVAT é uma sangria desatada no bolso do contribuinte, no bolso de quem tem carro. Parece que quem tem carro tem que ser punido. Parece que quem tem moto, né, tem que ser punido. A moto pagava um DPVAT estupidamente mais alto do que o do veículo. É claro, oferece mais risco e tal. Mas para que isso? Para enriquecer meia dúzia de vagabundos. Esses caras que são donos dessas seguradoras aí, que não pagam, né? Fica enrolando, não paga as pessoas. Paga na justiça. DPVAT aí paga na justiça. Paga reembolsa uma miséria. Então foi muito bem o presidente ter acabado com isso aí, ou reduzido ao máximo, então tem que acabar. O governo, e aí eu acerto com o governo, concordo com o governo, de direita ou de esquerda, para mim pouca diferença faz. O governo tem que ter a preocupação de gerir para trazer tranquilidade e felicidade ao povo, garantir qualidade de vida ao povo, não sacrificar a população. E esse DPVAT, tem milhares de outros impostos que são cobrados, que são cobrados apenas para enriquecer meia dúzia. Bolsonaro tem que encarar os cartórios, né, extrajudiciais, encarar esses cartórios. Não vai ter mais, não. Quem é que ganha com o cartório? O dono do cartório, que faz uma combinação com a justiça, tal, dá um pouquinho para o Ministério Público, um pouquinho para o Poder Judiciário, um pouquinho para a Defensoria Pública, um pouquinho não sei para quem, paga um pouquinho para cada um e fica com um pocão para ele. Então o governo tem que encarar isso com seriedade. Vamos acabar com isso. Acabou com os pardais aí da fiscalização móvel. Não acabou, está autorizado, mas não está mais cobrando. Segundo ele, não dá para cobrar. Faz muito bem não cobrar. O brasileiro já não aguenta, mas é agora. O Paulo Guedes não desistiu da ideia. Obrigado, audiência de Tadeu Amorim. Muito obrigado, audiência de Sarker Tapan. Agora,
Está inventando outra coisa. Não desistiu. Queria criar CPMF, já de cara o governo não aceitou. Depois queria criar outra, inventou outro modo lá de. O governo também não aceitou. Mais recentemente, criou uma sobretaxa para produtos tidos como supérfluos, o governo vetou, mas ele continua insistindo. Continua. Sabe por quê? Porque o Brasil não funciona a criatividade, a competência para gerir. Então o cara tem um problema de caixa, ele cria um imposto. Vamos criar esse imposto aqui. Enquanto os países desenvolvidos estão acabando, reduzindo os impostos, aqui no Brasil o pessoal vai aumentando, criando impostos novos. E a filosofia conservadora, o pessoal chama de direita, e é de direita mesmo, neoliberal, exatamente para reduzir imposto. Reduzir imposto para quê? Para poder haver investimento de quem paga imposto. Quer dizer, o cara não paga o imposto, ele investe aqui, ele investe em emprego. Pelo menos isso aí é a teoria que funciona nos Estados Unidos. Por que não fazer aquilo que faz os americanos? Reduz o imposto, o cidadão investe na empresa dele, a empresa dele contrata gente, reduz o desemprego e vai tocando aqui não. Aqui, qualquer coisa, vamos criar um imposto. E não é diferente o senhor Paulo Guedes, não. O senhor Paulo Guedes não é diferente do Henrique Meirelles, não é diferente do Malan, ele é exatamente igual. Só sabe administrar, gerenciar com muito dinheiro. Agora, com muito dinheiro, até eu sei administrar. Bota bastante dinheiro na minha mão que eu vou administrar. Não precisa de Paulo Guedes. Qualquer um faz a administração pública. Quando não é para atender. Obrigado à audiência de Adriana Oliveira. Quando não é para atender interesses de pequenos grupos, de grupelhos, aí dá para fazer. É hoje que tem um pastor, né? Não. Não? Ah, ontem que foi o pastor. Então, gente, o Brasil precisa acabar com esse negócio de imposto. Ele liga o impostômetro. E este ano de 2019, ano passado, foi ano recordista de cobrança de imposto. Nunca se cobrou tanto imposto no Brasil como no ano passado. E vai indo no mesmo ritmo deste ano. Quando eu falo imposto, eu não me refiro a imposto federal, somente imposto federal. Eu me refiro a todos os impostos que são cobrados dos brasileiros. O que é realmente uma facada na boca do estômago de todos aqueles que produzem, daqueles que trabalham. Todo mundo paga imposto. O Brasil não é só o rico que paga imposto, não. O pobre paga até muito mais, porque o rico repassa o imposto para o pobre. O rico não paga imposto. Quem paga imposto é o pobre. Vai lá no mercado, ele gastou R$50, paga R$100. 50 de imposto. Agora queriam sobretaxar a pinga, cachaça. Continua sendo ainda um dos poucos produtos que o brasileiro pode consumir, é a cachaçinha. Aí vem uns caras querendo taxar a cachaçinha. Aí o cara vai lá, né, toma seu pidequinho, tal. O pessoal está querendo sobretaxar.
Para finalizar o programa de hoje, quero falar do caso da Regina Duarte. Mais uma vez, a nomeação da Regina Duarte pelo presidente Jair Bolsonaro sinaliza, é importante isso, hein? Sinaliza que o presidente está querendo deixar de ser refém de grupos radicais. Porque a Regina Duarte, apesar de conservadora, apesar de ser uma das maiores produtoras de Brahma, um tipo de gado no Brasil, fazendeirona e tal, apesar de direita, né, da direita à esquerda, ela tem sensibilidade. Ela não é uma radical. Ela não é fundamentalista. O que contraria muito a filosofia do atual governo, que é de extrema direita, que é de ódio à democracia. A Regina Duarte quebra, né, essa linha do tempo aí, essa linha retilínea que o presidente Bolsonaro tem adotado nas pastas que não são técnicas, né? Porque na pasta de saúde, uma pasta técnica, de agricultura, de economia, ele colocou lá técnicos que estão lá desenvolvendo sua atividade. As pastas não técnicas, como direitos humanos, meio ambiente, assistência social lá da Demares, ele tem escolhido a dedo o pessoal indicado pelos guris dele, pelos filhos dele e pelo Olavo de Carvalho. E parece que ele deu uma quebrada nisso aí com a nomeação de Regina Duarte. Vamos ver se ele vai segurar a Regina. Porque o maior adversário da Regina no governo não é a oposição, não. É o próprio governo. São os radicais, os fundamentalistas, os intervencionistas, os evangélicos pentecostais. Esses é que vão fazer a maior pressão para a Regina Duarte cair fora. E como a Regina Duarte não precisa disso, porque ela é muito rica, tem muita grana, tem um emprego de volta a hora que quiser, se não na Globo, em outra emissora, apesar dos 72 anos de idade, ela pode chutar o pau da barraca no primeiro contratempo. Aí que o Bolsonaro tem que mostrar força. Não vai sair. Vai ficar. Está fazendo o trabalho que interessa ao governo e que interessa ao Brasil. Porque o governo não tem que ter preocupação apenas com o governo, com as ações do governo. Tem que ter preocupação com o Brasil. Porque ele não é governo dele mesmo. Ele não é governo dos grupos radicais. Ele é governo do país inteiro. Ele é governo de quem votou nele. Mas é governo também daqueles que não votaram nele. Ele é governo da situação, mas é governo para a oposição, porque ele governa o Brasil. Ele é o responsável. Então ele tem que ter essa maturidade, essa coerência, este compromisso nacional, que não é dele, mas é da Constituição, de governar para todo o Brasil. Gostando uns, não gostando outros, mas atendendo os interesses da maioria. Isso é que é importante. E esses grupos que apoiam o Bolsonaro, tanto evangélico, militar, intervencionistas, nazistas, eles não compõem a maioria. A maioria que votou no Bolsonaro não votou 100% por causa disso, votou 100% por causa do PT,
porque não queria saber de mais PT, já estava de saco cheio de PT. Povo que hoje pode aderir, votar, a não se arrepender de ter votado no Bolsonaro, desde que ele faça uma política de conciliação nacional, de interesse nacional. Falei e está falado. Bom, vamos encerrando por aqui. Mais um programa Sérgio Cruz para voltar na próxima segunda-feira. Bom fim de semana para você e tchau, Pica-Pau.